iluminação e tal. Tá excelente. Ah, eu vi aqui que as meninas já colocaram para gravar, perfeito. Então, essa call aqui está sendo gravada, e aí depois a gente vai conseguir pegar o vídeo e vai conseguir fazer os cortes, tá? Tá. Então, eu queria entender de você, para a gente começar esse nosso bate-papo, quais são as etapas. Uma pessoa que nunca contratou, ela está pensando ali em fazer suas primeiras contratações, quais são as etapas desse processo de contratação, como, por exemplo, a escolha ali do formato de contratação, depois o processo de seleção, depois o processo de treinamento. Eu queria um overview sobre quais são as etapas do processo de contratação. Tá bom. Então, primeiramente, a gente precisa entender qual que é o formato da empresa, né? Se é uma empresa que vai atuar com colaboradores presenciais ou se vai atuar no modelo home office. Hoje a gente sabe que tem Corbans que procuram atuar já com colaboradores no modelo home office. Mas supondo que sejam uma equipe interna, a gente sempre dá uma sugestão e uma preferência para o modelo CLT. Então, a primeira decisão é, vai ser CLT ou vai ser MEI? Eu acho que a primeira decisão é essa. Geralmente a empresa já vem porque ouviu falar, vê modelos de mercado, ela ouve falar sobre o formato MEI, sobre o modelo estagiário, sobre o modelo de terceirizado, de cooperativa e inúmeros modelos. Então, a primeira coisa que a gente faz é entender como é que vai ser a forma de contratação. O processo de contratação ele vai depender do modelo. Então, vamos supor que seja CLT, a gente tem um planejamento trabalhista CLT. Supondo que seja MEI, a gente tem um planejamento trabalhista MEI. Supondo que seja no modelo estágio, aí a gente tem que ter um planejamento para a contratação de estagiários. Mas pode ser que é tudo junto. Pode ser que vai ter estagiário, pode ser que vai ter MEI, pode ser que vai ter CLT. O processo, ele sempre vai iniciar na raiz. A gente começa já no contrato social, analisando qual que é o objeto social do Corban, porque a gente sabe que existem riscos de enquadramento dos colaboradores do Corban na categoria dos bancários e dos financiários. O que que esse risco traz? Que um colaborador de um Corban seja reconhecido como um bancário e a empresa, o Corban, tenha que pagar todos os direitos trabalhistas da categoria dos bancários, ou até mesmo dos financiários. Isso envolve, naturalmente, jornada de 6 horas. Então, se tu contrata das 9 às 18, é como se ele estivesse trabalhando todos os dias, 2 horas extras, e tu não esteja pagando, tu vai ter que pagar isso tudo de uma vez. Ele envolve vale cultura, vale alimentação, vale refeição, vale isso, um monte de vales, que é a categoria dos bancários, que ela é muito boa para o colaborador. Então, a gente começa na base, no contrato social, e aí, posteriormente, a gente vai para o contrato. Então, vamos pensar aqui que a gente está falando de um planejamento trabalhista CLT. O contrato, ele é um momento importante onde a gente vai definir se a jornada ela é uma jornada normal de 44 horas semanais, ou se ela é uma jornada menor de 44, de 40 horas, ou se ela é uma jornada menor ainda de 36, porque a gente sabe que o Corban ele é frequentemente fiscalizado e as pessoas entendem que é uma atividade de telemarketing, que a jornada deveria ser de 6 horas. Aí tem a questão do trabalho no sábado, então a gente vai definir a jornada, né? Definindo a jornada e o cargo, a gente passa para o contrato de trabalho com inúmeras cláusulas, que é aquela cláusula que não vem no contrato padrão da contabilidade. Então, compensação, prorrogação de jornada, monitoramento, uso de celular, LGPD, hipótese de desvio de produção comercial, né, hipótese de justa causa, entrega de atestado, tudo aqui. Finalizado o contrato, então, a gente cria, então, a política de premiação. Então, eu poderia chamar assim que o planejamento nosso, ele é em 4 macroetapas. A primeira etapa é a base, é a fundação, que é o contrato social, para não dar um enquadramento bancário, financiário ou telemarketing. Depois, contrato de trabalho. Aí, política de prêmios, que é o momento que a gente vai regulamentar a produção sem os reflexos trabalhistas, né? E aí a gente vai tomar algumas decisões ali, se o pagamento vai ser por cartão,
se vai ser na folha, se vai ser em dinheiro, se não vai. Então, a política vai trazer essa segurança para não gerar o reflexo trabalhista, né, em 13º, férias, FGTS. A quarta macroetapa é o regimento interno trabalhista. Aquelas regrinhas que não cabem no contrato de trabalho, mas que são importantes para a cultura do negócio. Por exemplo, vestimenta, por exemplo, advertências, suspensões, o que é aceitável, o que não é aceitável, o que gera, o que não gera uma advertência, né? O que gera uma justa causa. Então, são questões mais relacionadas à cultura. Então, a gente poderia já encerrar um planejamento trabalhista nessa etapa, mas a gente atua no modelo mensal com os clientes também. E aí, depois, a gente passa para aplicação de sanções disciplinares, tomada de decisão, se vai demitir, se não vai demitir, quando que aplica advertência, quando que não aplica. Então, basicamente, esse é o planejamento trabalhista CLT. Perfeito. Depois eu vou fazer uma introdução de uma outra maneira para dizer o que vai ser isso, mas eu achei legal que esse começo já dá ali um overview geral. Agora a gente vai destrinchar um pouco mais todas essas questões. E aí, para a gente destrinchar, eu acho que a gente poderia começar fazendo. Eu queria que você falasse um pouco mais agora profundamente sobre quais são os modelos de contratação que a gente tem hoje, né? E aí trazendo os pontos positivos e negativos de cada um. Aí eu acho que você pode introduzir falando, olha, hoje, quando a gente fala sobre modelos de contratação, você pode trazer assim, ó, já que o primeiro passo é definir qual vai ser o seu modelo de contratação, hoje a gente tem esse, aquele. Os pontos positivos e negativos do CLT são esses, do MEI são esses, e do estágio são esses. A gente vai trazer agora uma aulinha mais ampla sobre o modelo de contratação, beleza? Fechou. Pode seguir, aí é só você falar, olha, agora seguindo partindo do princípio que a gente precisa definir quais são os modelos de contratação, nós temos esse, aquele. Tá bom. E agora, partindo do princípio que a gente precisa definir o modelo de contratação, a gente tem os principais modelos. Então, vamos lá. É o modelo CLT, que é o modelo mais regulado, mais conhecido. A gente tem o modelo MEI, que é o modelo de contratação entre empreendedores, porque é a empresa e o microempreendedor individual. A gente tem a contratação via estagiários, e a gente também tem a contratação via cooperativas de serviços, que frequentemente a gente tem dúvidas a respeito disso. O que eu posso trazer assim de pontos positivos e pontos negativos? Nenhum modelo ele vai ser assim o ideal. O que é o ideal? O ideal é aquilo que tu paga menos e tem menos risco, né? Então, assim, é uma balança, né? Então, assim, quanto maior é o teu custo, menor é o teu risco. Vamos pegar já os mais famosos aqui. MEI versus CLT. CLT é o meu modelo de preferência, porque CLT significa gestão. Eu tenho um instrumento de gestão. Existe um elemento chamado subordinação, em que tu manda e aquela pessoa cumpre. Dado esse contexto, tu pode aplicar regras do teu negócio. Tu vai botar horário de trabalho, cartão ponto, tu vai botar metas. Tu vai poder aplicar advertência, suspensões, medidas disciplinares. Tu tem um poder diretivo como empregador. Mas a CLT, então, ela te traz esses benefícios, mas em compensação, tu tem um custo maior. Por quê? Porque a gente tem ali no meio uma coisa chamada cofres públicos, né? Então, a CLT é uma forma que o governo tem de arrecadar diretamente na fonte de trabalho entre empresa e colaborador. Então, o que tu vai ter? E se tu pagares um salário mínimo, primeiro que tu tem que garantir o salário mínimo, seja no modelo comissionista puro, comissionista misto ou salário fixo base. Podemos falar sobre isso também. Mas o salário mínimo tem garantido. Mas esse salário mínimo vai refletir em outras verbas, que é a 13º, férias, FGTS, e a rescisão também, multa dos 40% e por aí vai. Então, benefícios da CLT é poder de gestão, é um instrumento de gestão.
peso da CLT, ou seja, os contras são os custos. Ela se torna um modelo aparentemente mais caro, né? Eu vou falar aparentemente porque dentro do correspondente bancário eu tenho uma tese que a CLT ainda é mais barata que o MEI. Agora, trazendo o MEI. O MEI, via de regra, é uma contratação entre empresas. Então, é microempreendedor com microempreendedor ou empresa com microempreendedor. Recentemente, a gente teve uma decisão do STF, posterior à reforma trabalhista. Então, a gente teve a reforma trabalhista no artigo 441B, que definiu que, se tiver as formalidades legais com o contrato assinado, não necessariamente um contrato entre pessoas e entre empresas vai ser CLT. E a gente teve uma decisão do STF dizendo que as empresas podem terceirizar a atividade fim. Até então, a gente tinha uma proibição, e tinha uma súmula, TST, né, que definia que a terceirização, se ela terceirizasse a atividade fim, ela era ilícita. Ou seja, eu poderia terceirizar, vamos pegar o exemplo de um shopping. Eu poderia terceirizar o pessoal que trabalha, os empregados, né, que trabalham fazendo limpeza, que é uma atividade meio. Né? Vamos pegar o exemplo de uma universidade. Eu poderia terceirizar as pessoas que fazem a limpeza aqui, mas eu não poderia terceirizar o professor. E dentro do mercado do Corban, o que acontecia? O banco, via de regra, ele poderia terceirizar também suas atividades meio. Por exemplo, uma atividade, sei lá, de conferência de documentos, que não é o serviço bancário em si. Mas o Corban tinha um risco grande, porque a venda de produtos e serviço bancário é atividade fim do banco. Dado esse, ou seja, seria reconhecido o vínculo direto. Então, por exemplo, ia ter uma empresa interposta, mas se comprovasse que era atividade fim, esse é o requisito principal, teria o vínculo direto com o banco. Isso trazia muitos prejuízos. Então, reforma trabalhista, com o STF, criou-se um cenário, um outro governo também naquele momento, né, mais liberal, criou-se um cenário de que tu pode sair indiscriminadamente contratando bem que não vai dar nada. Então, o empreendedor, ele teve essa ideia. E aí eu estou fazendo todo esse ponto de vista histórico, Rai, que eu acho que é importante, né? Mas não é bem assim. Então, assim, o MEI, o que é a relação MEI? É um contrato. É um contrato de prestação de serviços, é um contrato de parceria comercial. E esse contrato, qual que é a parte boa? É que tu cria uma situação documental que aquilo não é uma CLT, e naturalmente tu não tem que pagar salário fixo, se tu não quiser, tu não tem que depositar 13º, se tu quiser rescindir amanhã, vai ser o contrato que manda, que é o mundo ideal. E eu acredito muito nesse modelo, inclusive em países desenvolvidos é assim que funciona. Não precisa ficar preso a uma CLT, a inúmeros custos para ficar com ninguém na tua equipe. Por outro lado, no modelo MEI, quanto empresas, supondo que exista um elemento subordinação, ou seja, que tu é o chefe, a pessoa tem que cumprir horário, ela tem salário fixo, tem ajuda de custo, ela vai todos os dias e é obrigada para isso, um juiz pode vir e entender que aquilo é uma CLT. Então, analisando o modelo MEI, o que ele te traz? A liberdade de contratar, mas te traz um risco gigante de que, se constatado que há subordinação como elemento principal, aquela relação pode ser considerada CLT. Então, enquanto tu estava pagando as comissões lá, tudo direto, só mediante aquela nota fiscal ou em dinheiro, tudo aquilo pode virar para salário da noite para o dia. Para ter uma ideia de custo, uma pessoa que ganha aí em torno de R$ 3.000, só a comissionista, ela vai ter um risco para a empresa em torno de 44 mil ano, se aquilo for virar CLT. Sem falar em enquadramento bancário, sem falar em horas extras, sem falar em nada disso. Estou falando só o reconhecimento do vínculo. Então, para fechar, o MEI, a favor, pontos favoráveis. Tu tem uma maior flexibilidade, o contrato é direto. Pontos contrários, teu risco é grande,
caso o teu modelo de negócio seja um modelo CLT disfarçado. Então, tem que ter cuidado, tem que ter uma estratégia. Não, beleza. Não, perfeito. O que eu acho que agora daria para a gente incluir seria a gente vai se aprofundar daqui a pouco mais nessa questão, mas eu acho que seria muito interessante a gente incluir aqui a questão que, ó, mas se você quiser trabalhar MEI, tudo bem, você pode trabalhar, mas tem que ter todo o contrato, tem que ser tudo Posso falar? ajustado, tal. Acho que a gente pode Tá bom. trazer essa questão, e aí você já pode até já incluir um jabá falando, olha, que a gente auxilia para quem quer fazer todo esse processo do MEI e tudo mais, e aí a gente finaliza a parte do MEI para depois entrar no estágio. E aí, quando se fala em estratégia, o que é importante? Não é apenas ter lá um fio do bigode, tu é MEI, eu também sou MEI. Vamos fazer um contratinho, pega o contrato no Google ali, vai dar tudo certo. Não, é importante que aquela relação MEI esteja bem documentada. E aí que entra também o conhecimento que a gente tem no consignado e nas relações de consignado. E aí, por conta disso, a gente desenvolveu um planejamento trabalhista MEI. Então, por exemplo, supondo que o nosso cliente queira contratar MEI e a gente vai estar do lado dele para essa decisão, é importante que ele entenda que ele tem que seguir um passo a passo. Então, qual que é o nosso passo a passo? Primeiro, antes de assinar o contrato, a gente tem uma formalização documentada por e-mail, ou por WhatsApp, por vídeo, enfim. Mas a gente tem um passo a passo em que a pessoa entende que a relação é MEI e dá de acordo. Estou de acordo em ser MEI. Né? Estou de acordo que eu vou ser comissionado. Depois que ela dá o de acordo, aí sim assina o contrato. E aí o nosso contrato, ele traz cláusulas de não concorrência, ele traz cláusulas de desvio de produção, porque tem um risco grande, né, que a pessoa, no modelo B, em tese, é empreendedor, então ele pode produzir para quem ele quiser, né, então a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem uma procuração que a gente pega já para descobrir eventual concorrência no mercado, então é uma estratégia que a gente usa. A gente pega uma nota promissória, porque vamos supor que ele dá um prejuízo numa operação, como é que vai cobrar dele depois? Então, se ele tiver sofrer um estorno depois, a gente vai cobrar dele através desse documento junto com o contrato. Então, a gente auxilia nesse planejamento trabalhista também. Beleza, tá? Já falamos do contrato, tá. Agora vamos falar de estágio também. Aí fala aí, por fim, né? A gente também tem a modalidade de estágio, que também é uma possibilidade que algumas pessoas fazem. Aí traz alguns dados só em relação ao estágio para a pessoa poder ver qual é o caminho que ela acha interessante. E aí, por fim, nós temos mais dois modelos, um que eu vou falar um pouco mais profundamente, outro que eu vou falar por cima, porque é sempre importante. Então, a gente tem o modelo de estágio e tem o modelo de cooperativas de serviço. O modelo de estágio, basicamente, ele tem uma lei que regula, e essa lei, ela define que é uma relação triangular. Tem que ter o estagiário, tem que ter a empresa e uma instituição de ensino. E o que muitas empresas acabam fazendo é fazer um contrato de estágio entre ela e um profissional que ela acredita que seja um estagiário. Então, é importante ter em mente que a relação de estágio precisa ter uma instituição de ensino nessa triangulação, e se não tem, a empresa pode buscar alguma plataforma de educação online, né, para cadastrar essa pessoa e essa pessoa começar a trabalhar. Como é que funciona? O estágio, ele tem o estágio não obrigatório, não é aquele da universidade, da faculdade. O estágio não obrigatório, ele é uma jornada máxima de 30 horas semanais. Tem uma possibilidade de até 40 horas semanais se o curso permitir, mas isso é um pouquinho mais raro. Tá? Então, ele é de 30 horas. Quais são os cuidados que tem que ter? O estagiário, via de regra, ele não pode ficar fazendo horas extras. Então, assim, se ele fizer 2 horas, então, por exemplo, tu contratou ele para 8 horas, mas no papel dá 6 horas, tu está correndo um risco de ser considerado CLT. A vantagem do estágio é que tu tem uma facilidade para rescindir. Né? Tu não tem os custos trabalhistas, porque não é CLT também, é um contrato entre pessoas junto com a instituição de ensino, ou seja, não é CLT. Pontos fortes
pontos positivos e negativos que eu avalio. Eu acredito que vai depender do que aquela empresa precisa. Eu acho difícil uma empresa já estar num nível maduro, somente atuando com estagiários. Porque tu precisa ter uma gestão muito próxima, porque o estagiário está num momento de vida que ele pode simplesmente sair da noite para o dia, enquanto pessoas mais maduras, elas vão buscar um pouco mais de estabilidade. Mas tem funções, pegando o Corban, né? Por exemplo, tu tem uma atividade de tráfego muito alta, né, com anúncios na internet, tu precisa de STRs, né, os pré-vendas para qualificar o teu vendedor, fazer o fechamento. Aí, legal. Ah, tu atua no modelo B2B, aí tu tem que dar suporte para as promotoras, sistemas, comissões e tal. Legal. O estagiário ali treina ele para contestações ou para suporte operacional. Show de bola, vai dar certo. Né? Então, assim, prós é um contrato um pouco mais barato, não tem CLT. Contras, tu não pode contar tanto com aquele estagiário, ele não pode fazer horas extras regulares, né? E supondo que isso aconteça, aí tu corre o risco de ser considerado um vínculo de emprego. Show, perfeito. A gente começou falando um pouquinho também sobre o contrato. Oi. Eu só não falei da cooperativa, acho legal falar uns 2 minutinhos. Ah, não, beleza. Segue aí. E aí, então, um último modelo que tem ganhado fama aí nos últimos tempos, que é o modelo de cooperativa. O que é uma cooperativa? Cooperativa é uma união de pessoas em prol de um bem comum, né, que se unem. Dentro do modelo, a gente tem, então, por exemplo, cooperativas de crédito, são diferentes de bancos, né, são pessoas que se unem para fomentar crédito para determinado segmento. No caso de trabalhadores, cooperativas de serviço. Isso acontece muito no ambiente de tecnologia. Os cooperados, o pessoal de tecnologia, se habilita faz um contrato, um cadastro nas cooperativas para ser contratado por mão de obra, porque a mão de obra tech, ela é diferente das demais, né? Tu pode simplesmente ser contratado com um projeto e aí vai depender do que tu conhece de programação, então tu vai se cadastrar lá e essas cooperativas vão te conectar com essas empresas. E aí, essa cooperativa que faz a gestão trabalhista, ela se torna muito mais barata para a empresa. E a empresa, no fim, ela vai pagar o quê? Vai pagar uma taxa, vai pagar um valor para ter aquela mão de obra. Então, assim, aparentemente ela é muito atrativa porque tu fica sem o risco trabalhista. Porém, na prática, o que acontece é as empresas recrutam e depois mandam a pessoa lá para a cooperativa para se cadastrar. E aí que mora o perigo. Porque se o juiz vê que ocorreu primeiro o recrutamento e depois cooperativa, corre o risco de ser considerado CLT. Agora, se tu vai lá e contratar a cooperativa e a cooperativa te aloca alguém, aí tu tem um risco menor trabalhista, um custo com certeza menor também. Show, muito legal, nem sabia dessa nova da cooperativa. Lá no começo você falou do contrato social, eu acho que seria legal a gente abordar um pouquinho mais aqui sobre essa questão do contrato social, para às vezes a pessoa, porque às vezes a pessoa ela pode pensar, ah, não, eu contrato CLT, talvez eu nem precise, mas talvez se a gente falar um pouquinho do contrato social, ela pare para pensar, nossa, será que eu não tenho que ajustar meu contrato social e seja mais um motivo para ela entrar em contato com vocês? Então, eu acho que aqui seria muito legal a gente trazer isso, porque, por exemplo, muitas vezes, aí a gente pode falar, o segundo ponto que eu trouxe foi a questão do contrato social, e ele é muito importante porque muitos contadores não entendem do nosso mercado, não entendem do nosso negócio, não entendem dos quinais, e aí tem esse e aquele risco. Então, é muito importante que, independente do método de contratação que você escolheu, que você faça ajustes no seu contrato social. E aí você fala os principais ajustes, e aí, mais uma vez, fecha com um jabazinho falando que vocês também fazem esse processo do contrato social. Tá bom, beleza. E aí um ponto que a gente trouxe aqui é a revisão do contrato social. Ah, mas o que tem a ver o contrato social com o planejamento trabalhista? Pois bem, dentro do segmento do Corban, a gente tem o risco do enquadramento bancário e financiário. Então, o juiz, quando ele vai receber um processo que tenha pedido de enquadramento bancário e financeiro, onde é que ele vai olhar para saber se aquela empresa é um banco ou não é?
ou é uma promotora? A primeira coisa que ele vai é contrato social, e aí ele vai ler o teu objeto social e vai olhar os teus quinais de atividade. E aí o que acontece? Os contadores, quando abrem as empresas para o Corban, eles geralmente são generalistas, eles não conhecem o nosso mercado consignado, e aí eles botam em qualquer KNAI, em qualquer objeto social, colocam lá atividades de informações cadastrais, empresa de cobrança, e aí isso fica um pouquinho exposto, porque não está específico lá, é uma promotora de crédito e não é uma instituição financeira. Não concede crédito, não analisa crédito. Né? E aí, o objetivo de trazer o contrato social para o ambiente trabalhista é esse. Por isso que a gente, tanto no planejamento MEI quanto no planejamento CLT ou no estagiário, a gente gosta de alterar o contrato social, porque a gente sabe que a gente vai poder usar isso no processo futuramente, porque uma hora ou outra esse pedido vai vir. Né? E além disso, se é uma empresa que tem sócios, né, que a gente está falando de duas pessoas, ou marido e mulher, ou dois sócios, mais importante ainda, além da alteração do ponto de vista trabalhista, é ter um acordo de sócios. Porque o contrato social, ele é aquele documento público, né? E um acordo de sócio é o documento privado. É o acordo de sócio que vai definir regras de não concorrência, entrada e saída de sócios, proteção de dados, vai definir regras de não solicitação de parceiros. Né? Então, assim, o acordo de sócios ele é de extrema importância para regular a relação entre os sócios. Então, aí são duas questões que, quando existem sócios, é importante ter o acordo de sócios. Supondo que não exista, a gente só olha mais ou menos, a gente foca daí no ponto de vista trabalhista. Aí aqui você pode. O ideal seria que a gente fizesse algum tipo de jabá aqui, né? Então, o ideal é que você finalize falando assim. Então, talvez você hoje já contrate na modalidade CLT e toda essa parte já esteja ok aí para você, porque teoricamente a pessoa pensa que está tudo ok. Daqui a pouco a gente vai falar do planejamento, Sim. das verbas e tudo mais. Mas, em todo caso, é muito importante que você se atente para essa questão do contrato e tal, para não correr risco. Eu acho que a gente pode até falar da questão da advocacia predatória, de buscar as pessoas, né, e chamar elas e tentar fazer isso, para que essa pessoa, às vezes, se atente e tenha aí mais um motivo para chamar vocês. Então, pode ser que o Corban, e isso acontece em 99% dos nossos clientes, salvo raros casos que a empresa vai nascer já conosco, ele está pensando, tá, mas eu tenho um contrato social, eu já tenho um contrato CLT, eu já pago as comissões fora da folha, para que eu precisaria de uma assessoria jurídica? Justamente por isso, porque tu tem toda uma estrutura que não é especializada no teu segmento. Tem toda uma estrutura que te deixa brechas, né, para interpretação. Então, tu precisa olhar para o teu contrato social, senão daqui a pouco vem um juiz e vai dizer que tu é uma instituição financeira. Precisa olhar para o teu contrato de trabalho para fazer um aditivo, trazendo as cláusulas que vão te dar proteção para a tua operação de consignado. Né? Por exemplo, cláusula de desvio de produção comercial, acordo de banco de horas, definição de jornada para não ser enquadrado no telemarketing, né, para não ser enquadrado no financiário, no bancário. Então, é importante ter essa visão. Além disso, o contrato de trabalho prevê algum tipo de comissões ou premiações, é importante a gente olhar para isso e criar uma política, né, de comissões e de premiações. E se você paga comissões, né, quando eu falo você, estou me referindo ao correspondente bancário, será que precisa realmente pagar comissões? Será que a gente não consegue economizar e transformar isso numa política de premiação? Porque supondo que diz, eu pago tudo certinho na folha, e aí eu pago como comissão. Olha, do jeito que está o mercado, o spread do Corban está cada vez menor. E aí, então, a pessoa que recebe 1.320, 1.500, mais 2, 3 mil de comissões, o valor da rescisão dela vai ser com base no cheio, vai ser com base numa média dos últimos 12 meses. E aí chega na hora de uma rescisão,
e isso vira um rombo dentro da tua empresa. E aí, se a gente consegue enquadrar isso como prêmios, aí o valor da rescisão vai ser apenas um valor fixo do salário, né? Assim como férias, 13º, FGTS, é tudo sobre fixo. Então, vale a pena fazer essa revisão. Show. Aqui você já foi mais para essa parte do contrato de trabalho, e acho que já dá para destrinchar ali num outro vídeo falando sobre o contrato de trabalho. Tem mais algum ponto do contrato de trabalho que a gente poderia trazer aqui em relação a essa questão, por exemplo, dizendo que também é importante o seguinte: dependendo do perfil de contratação, vai ter que ter um modelo de contrato de trabalho, outro modelo de contrato de trabalho, acho que a gente pode trazer isso. Aí você pode seguir, por exemplo, e nesse mesmo conceito em relação a contrato de trabalho, além de tudo isso, é muito importante que a gente defina ali, né, o contrato de trabalho que vai ser do CLT e do MEI e tudo mais, e a gente junta nesse vídeo. Depois na edição eu vou ajustar, fica tranquilo. Pode seguir. E aí, falando de contrato de trabalho, se é o modelo MEI ou se é o modelo CLT, são coisas diferentes, né? Porque o modelo MEI vai ser um contrato de prestação de serviço. E esse contrato de prestação de serviços, ele vai ter elementos relacionados ao pagamento de comissionamento, a regras de comissionamento, regras de autorregulação, regras de login e senha, regras de turnos, é uma série de outras cláusulas relacionadas à prestação de serviço. Supondo que seja um contrato de trabalho CLT, o que tem que estar bem definido? A tua equipe vai trabalhar em qual horário? Qual que vai ser a carga horária? Parece uma decisão, eu vou fazer o que o meu contador disse. Não, acho que tem que ser feito uma análise sobre riscos e sobre oportunidade. Então, vamos lá, o que a gente auxilia o contador? Primeiro, a gente, atendendo outras empresas, a gente traz exemplos. A tua operação hoje ela é mais call center, ela é aquele atendimento mais raiz, a pessoa fica quanto tempo no telefone, tu quer um atendimento mais premium, que a mesma pessoa faz tudo, ou tu vai ter um atendimento mais fatiado, tu vai ter pré-venda, tu vai ter vendedor, tu vai ter formalização, aí depois tu vai ter antifraude, como é que vai funcionar, né? O que é o menor risco possível é uma jornada de 36 horas, porque daí supondo que a pessoa peça o enquadramento de bancário, financiário ou telemarketing, a jornada já virou 6 horas diárias, né? Então, o teu risco diminui. Em compensação, tu tem uma carga horária diária menor. O que a gente consegue aqui por estratégia não é que a tua carga horária fique em 6 horas, a gente consegue aumentar um pouquinho para ela chegar até 7 e 12, mas isso tem que ter uma série de mecanismos contratuais para que isso dê certo, que a gente faça essa estratégia. Muito importante também no contrato ter a cláusula de compensação de horas, que não precisa, se não tem a cláusula, se presume que se ele trabalhou um pouquinho a mais, ele já tem que receber. Então, uma cláusula de compensação de horas, a gente pode jogar até 6 meses para compensar o horário, com única ressalva que a gente tem que fazer um estudo na convenção coletiva, se é que existe uma convenção, dependendo da tua localidade, para fins de compensação. Isso é muito importante também, porque o negociado, ou seja, a convenção vale sobre a CLT. Então, a gente, no planejamento trabalhista e no contrato de trabalho, a gente sempre vai olhar a convenção coletiva, e em muitos casos, é muito importante, a gente vai fazer o enquadramento sindical correto, né? Porque no planejamento trabalhista, a gente vai olhar o contrato social, mas sempre vai buscar um sindicato que seja mais barato, né, que não tenha inúmeros benefícios, né, e que tenha uma jornada mais flexível. Tem sindicatos que têm uma jornada de 6 horas para empresas operadoras de crédito. Aqui em Florianópolis é um caso que acontece isso. E a gente sempre chega na empresa e já muda ela de sindicato. É a primeira coisa que a gente faz. Além disso, muito importante no contrato, sigilo e confidencialidade. Às vezes o cara está ali e aí ele começa a vender pouco para ti, mas a gente sabe que ele está pegando toda a tua base de clientes e desviando. Então, hipótese de justa causa, né, para casos de desvio de produção, hipótese de justa causa para casos de quebra de sigilo, base de clientes, confidencialidade, regras de prorrogação de jornada. Não vou trabalhar no sábado, então eu vou trabalhar um pouquinho mais de segunda a sexta.
isso é a prorrogação, né? Uma muito comum é aquela história do, eu defini que é 44 horas semanais, mas eu quero que ninguém trabalhe no sábado. Então, vai ser 8 horas, de segunda a sexta, vira 8h48, porque as 4 horas de sábado viram 48 minutos, né? Durante a jornada. Regra, previsão de política de premiações e incentivos. Então, isso é importante ter no contrato para já criar uma fundação para a política de premiação ou para o termo aditivo de premiação. Isso é muito importante ter no contrato também. Regras de lei geral de proteção de dados, supondo que haja um vazamento de dados, que aquela pessoa cometeu algum ilícito com dados, aquilo vai estar garantido que ela deveria ter cuidado desses dados. Regras de entrega de atestado, eu gosto já de colocar ali no contrato de trabalho para não ter margem. Então, tem que entregar o atestado até 48 horas, sob pena de não ser reconhecido, por exemplo. Então, basicamente, quando fala de contrato de trabalho, é isso. Show, perfeito. E aí, agora, eu acho que a gente poderia bater um papinho rapidinho também sobre as bonificações e pagamentos e tudo mais. A ideia é que agora a gente fale um pouquinho sobre as bonificações e pagamentos, sobre como que funciona, qual é o risco disso, da pessoa estar pagando ali dessa maneira, sem ter todo o contrato, sem ter toda essa organização. Bom, o que acontece, Rai? A gente tem dois modelos dentro do pagamento de produção. Pagamento, todo mundo chama de comissão, né? Quanto é que eu vou ganhar de comissão e tal? Tecnicamente, a CLT ela vai sempre te levando para o pagamento de comissões. Mas, posteriormente à reforma trabalhista, a gente teve o reconhecimento de que a verba chamada prêmio, ela não integra a remuneração nem para fins trabalhistas, nem previdenciários, né? Então, nem para INSS, nem para o 13º, férias e FGTS. Qual que é o cuidado? É que comissão é aquele recebimento por unidade de venda. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Corban. Eu vendi um contrato e eu já recebi comissão por esse contrato. Eu vendi uma porte, eu já recebi comissão por essa porte. Eu vendi um novo, vai ser por esse novo. Para ser considerado prêmio, eu preciso ter um desempenho extraordinário. Então, enquanto na comissão eu já vendo e recebo, para ser considerado prêmio, eu tenho que ter um desempenho extraordinário, aquilo que é além do esperado. E aí eu preciso ter esse planejamento trabalhista aliado com os objetivos do negócio e está documentado que para receber a primeira faixa de prêmio, tu tem que ter atingimento gatilho. Então, o coração dessa estratégia para evitar reflexos em encargos trabalhistas é que a verba chamada prêmio tenha um atingimento extraordinário. E aí, sendo considerado prêmio, a gente vai conseguir lançar na folha de pagamento sem os reflexos trabalhistas. Eu gosto de trabalhar também com cartões, porque aí a pessoa às vezes chia, ela não gosta que vai ter desconto de imposto de renda. Imposto de renda ninguém foge, então a gente faz o colaborador assinar um documento que ele se responsabiliza por declarar o imposto e paga tudo cheio por cartão. Tá? Quais são os riscos? Embora nós tenhamos o artigo 457, parágrafo 2º e 4º, o artigo que eu mais falo, que diz que prêmio não é salário, a gente tem juízes no Brasil que vão lá e dizem que prêmio é salário. Então, assim, a lei fala uma coisa, mas o juiz fala outra. Mas como assim? A gente tem juízes que julgam de acordo com as suas convicções pessoais e vão contra a CLT. Então, quais são os cuidados e os riscos? Gente, tem que botar uma meta difícil, porque a pessoa, se ela todos os meses receber prêmio, aquilo não é um desempenho extraordinário, aquilo é uma coisa muito fácil, que pode ser considerado comissão e pode ser considerado um pagamento mascarado de comissão. E aí corre o risco do juiz entender que isso era comissão e vai refletir as verbas. Mas, pelo certo, né, e pelo, não vou chamar de, pelo inocente, o inocente é fazer o quê?
Ah, então eu vou lançar tudo como comissão, porque essa estratégia aí, se tem risco, eu não vou utilizar. Já ouvi essa, né? Eu fico pensando assim, tá, vamos lá. Então, tu prefere já pagar o custo antes, como comissão, do que tu lançar como prêmio. Então, tu prefere ter lá 50 colaboradores, 10 colaboradores, 3 colaboradores já pagando como comissão, ou seja, já antecipa o teu risco, do que talvez fazer uma estratégia de prêmio que talvez ele nem vá procurar um advogado, porque ele está provando a renda dele certinho, ele está vindo na folha, está tudo certo, e talvez ele nem vai entrar com a ação. Então, a estratégia de fazer uma política de premiação, ela resolve o extra folha, que é aquela sensação de, pô, tu paga na folha, mas daí vai lá, entrega 200, vai entrega 2.000, entrega 50 mil, né? Já tive casos aqui, né? 50 mil de comissões. Qualquer pessoa sabe que isso tem algum bolo na cabeça dele, tem alguma coisa errada. Agora, se está tudo certinho, documentado, tem uma política, tem as faixas de premiação, tem o recebimento, a tendência é que ele não vá buscar um advogado e talvez a gente processe, né? Então, é mais ou menos assim que a gente faz para evitar uma ação trabalhista, esse ponto que venha ganhar ação trabalhista com base no que está escrito na CLT. Show. Agora a gente já está indo para as partes finais. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, não sei se seria interessante trazer isso. E a pessoa que já contratou? Ela já contratou, ela não colocou nenhum. Ela não tem nada disso. O contrato social dela tá errado, ela não tem contrato de trabalho, ela não tem nada. O que essa pessoa que já tem colaboradores deve fazer para se regularizar? Porque quem está vendo isso e já tem colaborador deve estar falando, meu Deus, estou fazendo tudo errado. A primeira coisa a ser feita é fazer um diagnóstico de risco trabalhista. Seja de um colaborador, eu acho que dificilmente se a pessoa tem um colaborador, ela não vai querer ter 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 200, né? Porque o empreendedorismo está na veia da pessoa. Então, assim, o que a gente traz é um racional do planejamento que a gente utiliza, que foi modelado com base no Corban, que é o que a gente aplica em empresas grandes, como a VIP, promotora, por exemplo, uma Fancred, entre outras. Então, assim, a gente vai trazer um planejamento de empresas que estão dando certo, gigantes, para a empresa de um colaborador. A questão é que ela precisa entender que, tá tudo errado, mas tem jeito, a gente vai fazer os aditivos, a gente vai olhar o teu contrato social, vai falar com o teu contador, a gente vai criar a política de premiação, e essa fundação, essa base, vai poder replicar conforme o teu negócio vai crescer. Beleza. E quais são os riscos da. Não sei se eu posso colocar isso. Não, beleza, vamos fazer outra coisa. E se a pessoa ela não fez nada disso e está toda errada e recebeu um processo, alguma coisa? Qual é a primeira coisa que ela deve fazer? A pessoa recebe um processo trabalhista e viu que o contrato dela estava todo errado, que estava pagamento por fora, viu que a rescisão estava equivocada, viu que tem conversa dela assumida, aí, gente, a gente precisa, a primeira coisa é essa pessoa falar com o advogado, de preferência especializado, não apenas no direito trabalhista ou no direito civil, caso seja um consumidor, mas que conheça o consignado e uma operação de call center, isso já vai ser um diferencial aí de no mínimo 50% sobre as chances de êxito dela. Ela conversa com o advogado e é analisar o risco da ação e ver o que está sendo solicitado. Supondo que tenha a solicitação do enquadramento bancário financiário, a gente tem que fazer uma defesa técnica trazendo o aspecto regulatório, mostrando para o juiz que banco é diferente de uma promotora, quais são as leis que regulam a promotora, quais são as leis que regulam o banco, quais são as diferenças de atividade entre um bancário, um financiário e um core banco, né? Supondo que tenha pagamento extra-folha, a gente vai ter que analisar para ver se era prêmio ou se não era prêmio, se a gente pode assumir ou se não pode assumir. Horas extras, tem que ver o número de colaboradores, tem que ver se de fato fazia, a gente pode solicitar prova de geolocalização, né, a gente tem muito sucesso nisso. Aí é o processo, é o contencioso, né, depois que veio o processo, tá ali, a gente tem que trabalhar para ganhar.
Beleza. E agora, para a gente ir para a parte final, eu queria que você fizesse um processo final falando um pouco sobre o histórico do. Porque, como a ideia é que seja como se fosse um curso, o legal não é fazer propaganda muito no começo, mas a gente pode fazer agora uma coisa como se fosse um histórico. Então, eu queria que você falasse um pouquinho no sentido de que. E a gente sabe tudo isso porque a gente já atendeu mais de tantas empresas e a gente já conseguiu fazer tantos processos e não sei o quê. E além disso, a gente vai um pouco além disso. E aí você traz as outras coisas que a Semin faz, como também em caso de contestação, em caso de, sabe assim, todos os outros suportes que a Semin também dá, entendeu? Tá bom. E dado esse contexto, eu me perdi um pouquinho, assim, eu falo Não, tudo. voltei. Não tem problema. É mais na ideia de falar assim. E aqui é mais como se fosse uma finalização mesmo, né? E aí a gente pode falar, olha, eu espero que você tenha gostado, que essas informações tenham te ajudado aí no seu processo, Tá, tenham contribuído com você e tal. E reitero que nós sabemos tudo isso porque a tá, gente atende muitas empresas, a gente já ganhou muitos processos, a tá gente, bom. muitas tananã, e aí depois fala, e isso porque nós somos especializados no mercado de correspondente, além disso, a gente faz isso, aquilo, e dá um tom de finalização. Tá bom. E a gente fala isso, Raio, porque aqui no escritório a gente já atua em mais de 1.000 processos trabalhistas bancários. Assim, não é uma matéria que é nova para a gente. Dentro do segmento do correspondente bancário, a gente tem mais de 150 clientes promotoras. E o legal de tu trabalhar num ambiente nichado é que a experiência que tu vai criando, tu vai podendo reproduzir para as outras empresas. Então, aquilo que a gente aprende com os pequenos, muitas vezes a gente aplica para os grandes. E aquilo que a gente aplica para os grandes, conhece com os grandes, a gente aplica para os pequenos. E aí a gente falou bastante sobre trabalhista, mas o escritório tem várias áreas, né? Então a gente vai poder auxiliar o correspondente na parte de contratos com os bancos, contestações, os estornos, agora que está muito em alta, registro de marca. É muito comum hoje no mercado de crédito, todo mundo sai abrindo o nome, mas sequer faz uma pesquisa junto ao INPI. Né? A gente vai auxiliar nos processos cíveis de consumidor, né? Processo trabalhista, como a gente tem falado aqui, e outros casos também aí, disputas societárias, enfim, a gente vai estar à disposição e tem experiência também. Perfeito. A parte dos vídeos vai ser isso, tá? Depois eu vou fazer os cortes e vou fazer ele em vídeos pequenininhos e tudo mais, e a gente vai Só. disponibilizar aí. Você tinha falado sobre fazer algumas perguntas, você chegou a separar algumas perguntas? Não, Raiva, acho que foi bem essa dinâmica que a gente fez, e eu acho que, de repente, tu me perguntar assim, será que pergunta sobre a aplicação da advertência, assim, sabe? Eu acho que é legal quando que aplica, quando que não aplica. Como assim aplicar advertência? É muito comum aqui a gente tem os nossos clientes e o colaborador falta com respeito, ou o colaborador faz fofoca. Então, assim, essa tomada de decisão de aplicar uma advertência ou não no colaborador. Advertência Ah, sim. escrita, né? Deixa eu te perguntar, vocês são de Floripa, né? Somos. A gente vai para aí no feriado do Dia das Crianças. Vocês vão estar Sério? por aí? Vamos. Que dia que tu Ai, vai vir? a gente 12 vai de dia outubro? 11. A gente vai dia 11, só que a gente vai ter que ir de carro, porque eu tenho que levar a turma inteira, né? E aí de voo ficaria uma fortuna. A gente vai ter que ir de Ah, carro então vamos nessa ter que marcar sexta-feira. alguma coisa, então, Rafa. Aí a gente vê de passar aí qualquer coisa e a gente consegue marcar alguma coisa, qualquer coisa eu consigo dar um pulinho aí, dependendo da distância, né? Meu compromisso é tentar passar aí na Novo Saque. Então tá bom. Aí eu Vai vou ser ver se eu consigo bem-vinda. passar e a gente grava algumas coisas aí diretamente. Show. Mas, porque eu acho que esse tema da advertência, eu acho que seria melhor a gente gravar aí mesmo, né? Porque aí a gente consegue fazer vários vídeos que a gente pode utilizar como cortes, até que nem aquelas perguntas que vocês fizeram das outras vezes, né? Sim, Aquele lá ficou bem legal. ele é E aquele legal. conteúdo é bem legal para o TikTok também. Vocês chegaram a fazer alguma conta no TikTok? Não porque eu não tenho ninguém assim de social media aqui, sabe? Ah, Mas eu estou entendi. em busca, só que eu estou mudando de escritório, novas Aham. contratações, aí em breve a gente vai ter, mas aqui.
esse material todo a gente vai poder... Nossa, no TikTok bomba muito essa coisa dos advogados agora, né? Ah, eu vi que vocês fizeram parceria também com o João, o que vocês fecharam? O João Financeira? É. O João, a gente fez uma parceria com ele que eu criei um serviço novo aqui, que é a isenção de imposto de renda para portadores de doenças graves. Que massa. É uma área nova que eu criei no escritório, aí eu tenho marketing digital e tem SDR, tem vendedor, e aí a gente capta aposentados, pensionistas, militares, desde que sejam aposentados, né? E que tem alguma doença grave, a gente consegue isentar eles no imposto de renda. Então, o João Que foi focado nisso. demais. Não, faz todo sentido. Não, e dá para... Nossa, cara, tem uma outra moça que ela tem o mesmo perfil, parecido com o do João, né? Ela se chama... Ai, esqueci o nome. Esqueci. É alguma coisa Silva. Mas eu esqueci o nome dela. Mas aí o problema é que ela tem contrato com advogado, mas é advogado que vai, tipo, abrir o processo contra os bancos. Não faz o menor sentido, porque a Meu Tudo contratou ela para vender o consignado e aí ela divulga a Meu Tudo e o advogado que faz contrato para tirar o cartão consignado no mesmo vídeo. Meu Deus. É muita doideira. Aí eu fiquei pensando, gente, o que será que o Sérgio inventou? Mas tem uma outra moça que talvez deve ser fechar também, que eu acho que deve ser barato. Eu não sei como que foi com o João, mas tem uma moça que tem um canal parecido com o dele, que chama Alô INSS, que talvez acho que pode rolar também. Eu vou dar uma pesquisada. Na verdade, nesse segmento, com o João, vai ser o primeiro teste. Sim. Eu acho que tem tudo para dar muito certo, porque a entrega dos vídeos deles é absurdo, né? As pessoas acabam de fazer vídeo e já tem, tipo assim, uma entrega absurda. Então, acho que vai ser Vou dar uma sucesso. pesquisada aqui. Vai dar muito bom. Então, tá bom, Sérgio. Então, essa parte do vídeo já está mais ou menos ajustada e a gente organiza para dar uma passada aí quando eu for para Floripa, para a gente conseguir ver essa parte de gravar outras coisas. Aí depois eu vou ver com as meninas qual que vai ser a outra ação desse mês e a gente vai tocar na edição desses vídeos aqui. Brigadão, viu? E eu vou tentar fazer uns cortes também. Eu vou tentar fazer uns cortes e te mando. Isso daí que eu acho até bom, né? Isso aqui que a gente conversou, às vezes eu não consigo passar para as pessoas novas que chegam no escritório, então eu posso usar, inclusive, aqui de treinamento, tudo isso que a gente conversou. Não, esse material vai ser de vocês. A gente vai editar ele e vai mandar para vocês e vocês vão subir no YouTube de vocês. E aí vocês vão utilizar ele como isca. E a gente também vai fazer alguns cortes e vai mandar para vocês também alguns trechos de cortes que aí vocês podem utilizar nas redes sociais de vocês e também no TikTok, em todos esses lugares. Tá bom? Tá bom, então. Combinado, então. Obrigada. Beijo, Raquel. Beijo. Tchau.